Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips. E nesse vídeo falaremos sobre a rodada de segunda-feira, dia 24 de abril, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Você que chegou aqui pela primeira vez, não marca bobeira, já se inscreve no canal. Quem está com a gente há mais tempo, time, dá aquela moral, dá o likezão, é de graça e ajuda pra caramba. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta a vinheta! E bora! Segunda-feira, uma grade mais magrinha, mas tentei separar jogos com valor para vocês, tá bom? 11 da manhã na Turquia, mas antes lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única, exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Porém, se fizer sentido para vocês, tamo junto sempre. Turquia, 11 da manhã, Jairizonspor versus Başakşehir, jogo de quinto contra 16º colocado. Rapidamente puxando a Race é o retrospecto das equipes. Time da casa, Jairizonspor, 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 2 vitórias. Mesmo em casa, ganha pouco. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5, ambas marcam 3 de 5. Boa probabilidade para gols. Başakşehir como visitante, 1 derrota, 3 empates, 1 vitória. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5, ambas marcam 4 de 5. Os dois times com boa probabilidade de gol e ambas marcam. E o histórico só reforça essa informação. 2 partidas, 1-1 e 3-1. Time, o que eu vou buscar aqui? Uma entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, odd de 1,31. Pega essa odd, faz um bilhete duplo. É um caminho. Correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,75. Fechado? 14 horas ainda na Turquia, tenho aqui Fenerbahçe versus Istanbulspor. Fenerbahçe, segunda posição. E vou falar, hein? O Galatasaray tropeçou no domingão, empatou. É a chance do Fenerbahçe encostar. Se vencer, vai para 66 pontos, ficando apenas a 4 pontinhos do líder. Pega o Istanbulspor, 15º colocado. Fenerbahçe jogando em casa, 5 jogos, 3 vitórias, 1 derrota, 1 empate. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Istanbulspor jogando como visitante, 3 derrotas, 2 vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. No histórico, 5 jogos, Fenerbahçe venceu 1, 2, 3, 4, 5. Venceu todas as partidas. Mercado de gols, todas elas com mais de 1,5 gol. Time, aqui não tem o que inventar. É a chance do Fenerbahçe. Vitória do Fenerbahçe, odd de 1,24. Pega essa odd, coloca numa dupla. Tá monitorando ao vivo, às 14 horas. O Fenerbahçe começou muito forte. Vitória do Fenerbahçe já no primeiro tempo. Vitória extra HT ou mesmo o over meio gol HT, que é um golzinho no primeiro tempo, sempre com odd acima de 1,50. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Também é um belo cenário. Pega essa odd e encaixa no seu bilhete. Combinado? 14:10 na Suécia, Malmo Safadão versus Norrköping. Malmo, dos 5 últimos jogos, venceu 4, empatou 1. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5, alta probabilidade para gols. Norrköping, jogando como visitante, 1 derrota, 1 empate, 3 vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, também 4 de 5, boa probabilidade para gols. No histórico, 5 jogos, o Malmo venceu 1, 2, 3, tivemos 2 empates. Com relação ao mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Vejo 2 possibilidades aqui. Primeiro, mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,23. Pega essa odd e coloca numa dupla. Jogando em casa e pelo retrospecto histórico, o Malmo tem um leve favoritismo. Odd de 1,57, 1,50. Quando vem para 1,45, 1,48, aí complica, porque a odd fica muito baixa, tá? Mas se for buscar algo a favor do Malmo, coloca Malmo empate anula, desde que você tenha uma odd mínima aí, né? De 1,50, 1,60 para a vitória do Malmo, tá bom? Por aqui pensar numa vitória seca, deixa pro ao vivo, caso o Malmo esteja amassando o visitante. Pré-live, Malmo empate anula, jogo para mais de 1,5 gol. 15:45, França, segunda divisão, Bordeaux versus Grenoble. Bordeaux, terceira colocação, Grenoble, 7ª posição. Bordeaux jogando em casa, 5 jogos, apenas 1 derrota, 1 empate, 3 vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5, alta probabilidade para gols e perde pouco jogando em casa. Grenoble jogando fora, 5 jogos,
4 derrotas, apenas uma vitória. É um time que geralmente perde mais jogando fora. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, apenas 2 de 5, ou seja, para gols não vem tão quente. Time, o Bordeaux, bem melhor na tabela de classificação, pega um visitante que perde bastante e o Bordeaux em casa perde pouco. A odd do Bordeaux é uma odd de 1,78, 1,72. Eu vou aqui em pré-live de Bordeaux, empate anula e coloca naquela duplinha, tá legal? 15h45 na Itália, Atalanta versus Roma. Roma, quarta posição, Atalanta, sétima posição. Atalanta em casa, 5 jogos, oscila. 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5, boa probabilidade para gols. A Roma jogando como visitante, perde mais. Dos 5 últimos jogos, perdeu 3, venceu uma, empatou outra. Com relação ao mercado de gols, vem bem under com poucos gols, né? Placares magros, 1-0, 1-0, 1-0, 0-0, somente 2-1. Ou seja, a Roma com jogos com placares magros e a Atalanta com placares mais over com mais gols, tá? Ou seja, em pré-live temos aqui uma divergência. O histórico, a gente tem muitos gols, 4-1, 4-1, 2-1, 3-3 e somente 1-0. Ou seja, o histórico é recheado de gols. Mas o presente da Roma aqui, ó, eu fico com o pé atrás, tá, galera? Para quem for buscar o mais de 1,5 gol, esse cenário da Roma, como eu falei, fico com o pé atrás. Eu vou trazer uma tabela de probabilidades para, de repente, ajudar quem quiser tomar uma decisão. Com relação ao mercado de gols, para quem for operar com mais de 1,5 gol, a gente tem 70% de probabilidade disso acontecer. E para quem for operar, de repente, um cenário com menos gols, né, menos de 3,5 gols, a chance disso acontecer é de 80%. Eu não vejo em pré-live um cenário definido, né? Como eu falei, Atalanta com muitos gols e a Roma com placares bem magros. Eu prefiro deixar para o ao vivo. Com relação ao mercado de escanteios, pode ser uma alternativa, que são os cantos. Atalanta, 9,7, sendo que ela faz 6,8 de média cantos por partida. Ou seja, ela vai para cima, ela tenta fazer o gol, se o gol não sai, saem os escanteios. A média da Atalanta é alta. Então a gente pode pensar aqui para a partida ter mais do que 2 ou 3 escanteios para a Atalanta, tá legal? A média da Roma, uma média de 8,6 e a Roma produz 4,2 cantos por partida. Mercado de cartões, campeonato italiano, sempre aquela chegada mais pesada, também é um cenário. A média do juizão é de 5,5, sendo que a Atalanta tem uma média de 4,1 por partida e a Roma 5,1. Para ambas equipes receberem um cartão, acho que pode ser um bom cenário. 16h15, Portugal, Vitória Guimarães versus Sporting, jogo de quarto contra sétimo colocado. Puxando a race, time do Vitória jogando em casa, 5 jogos, 3 vitórias, 1 derrota, 1 empate. Tem um retrospecto bacana em casa, mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5. O Sporting jogando como visitante, 5 jogos, apenas 1 derrota, 1 empate, 3 vitórias. Manda bem jogando fora. Mercado de gols mais de 1,5 gol, somente 2 de 5. No histórico, 5 jogos, o Sporting venceu 3 partidas, 1 vitória para o Vitória Guimarães e 1 empate. Ou seja, historicamente, geralmente o Sporting levando a melhor. Tecnicamente também tem um time superior. Eu tenho uma odd em pré-live de 1,54. Time, aqui eu vou de Sporting empate anula, tá legal? Bora lá, time. Na Argentina, 19 horas, Racing versus Atlético Tucumã. Racing, 10ª posição, pega o Tucumã, vice-lanterna. Rapidamente puxando a race, o Racing em casa, 5 jogos, 4 vitórias, somente 1 derrota. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5. Tucumã jogando como visitante, praticamente só empata. 5 jogos, 4 empates, 1 derrota. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5. No histórico, 5 jogos. O Racing venceu 1, 2, 3, tivemos 1 empate, somente 1 vitória do Tucumã. Time, vamos lá. O Racing joga em casa, bem melhor na tabela de classificação, historicamente também geralmente leva a melhor, odd de 1,75, eu vou de Racing, empate anula. Bora lá, 20 horas, Campeonato Brasileiro, Bahia versus Botafogo. O Bahia dos 5 últimos jogos ganhou 3, empatou 1, perdeu outra. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5, alta probabilidade para gols. O Botafogo jogando como visitante tem um belo retrospecto, 3 vitórias, 2 empates. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. As duas equipes
em alta probabilidade para gols, tá, time? Esse mais de 1,5 gol vem forte. E vou mostrar uma coisa para vocês. A odd é interessante. Uma odd em pré-live de 1,45. Só que em 10, 15 minutos de jogo, já está na casa de 1,60. Se o jogo estiver com agressividade, chute a gol, pressão, escanteio, dá para pegar o mais de 1,5 gol com odd de 1,60 para cima, tá legal? E vou mostrar para vocês que a tabela de probabilidades também está do nosso lado. Mais de 1,5 gol, 85% de chances disso acontecer, tá legal? Ou seja, em pré-live, o mais de 1,5 gol é um bom caminho. Significa que vão sair os 2 gols? Não. Isso aqui é futebol. Pode rolar um 0 a 0. Portanto, mantenham sempre gestão de banca. Outro mercado que pode ser explorado, mercado de cantos. O Bahia tem uma média por jogo de 9,9 e o Botafogo 9,4. E para fechar, mercado de cartões, o Juizão tem a mão pesada, que é o Klaus, 6,2 por partida, sendo que o Bahia tem uma média de 5 e o Botafogo uma média de 5,5. Para ambas equipes receberem um cartão, para ambas equipes receberem 2 ou mais cartões, tá bom, galera? Fechado? Acho que é isso. Bora lá, time! Semana começando, talvez um bom momento para o grupo VIP. Planos de futebol a partir de R$ 29,00. Eu vou deixar o link aqui embaixo, clica lá e chega junto, tenho certeza que você vai gostar. Bora para o nosso bilhetinho? Uma duplinha montada com todo carinho. E que eu vou buscar aqui? Vitória do Fenerbahçe contra o Istanbulspor. É a hora do Fenerbahçe encostar no Galatasaray. Vitória do Fenerbahçe. E na Argentina, Racing. Handicap 0-0. Handicap 0-0 é a mesma coisa que o empate anula, tá legal? Racing Handicap 0-0 contra o Atlético Tucumã. Se tudo isso der certo, odd de 1,64. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Se de repente esqueceu de dar o likezão, dá o likezão, time. É de graça, não machuca o dedo e o conteúdo é 100% gratuito e ajuda pra caramba. Se der, faz um comentário e compartilha o vídeo com um amigo. Te vejo aqui amanhã, desejo um forte abraço e, claro, desejo para você e para toda a família uma excelente semana. Até amanhã, fui!